alerta sobre tais planejamento do nosso coração. Então vamos pegar esse tema maravilhoso deste ano que nós temos para nós anunciarmos. E esse tema maravilhoso que o pastor iniciou, ele falando, Deus, quando ele abriu o culto, a igreja que não planta não tem o direito de colher. Mas nós vamos ter entendimento nessa noite, em todas as áreas da nossa vida. Hoje é culto de primícias, um culto que nós reservamos para pedir ao Senhor, para que Ele nos traga o entendimento, o conhecimento da semente, para que serve a semente da nossa vida, a semente que nós plantamos, a semente que nós lançamos, mas também para que nós podemos ter um conhecimento, que tipo de semente nós somos, o que Deus colocou no nosso coração, que semente nós somos, porque nós estamos demonstrando a Deus que tipo de semente, nós somos a semente de Deus, que Ele lançou sobre a terra. Sem demora, abra tua Bíblia no livro de Gálatas, só para que nós podemos dar início nessa noite. Nós vamos ler nessa noite alguns versículos. Eu também vou ler algumas passagens que eu anotei, para que traga um entendimento maior sobre isso. Eu tinha dado uma direção desta palavra, mas para a honra e glória do Senhor, nós temos um pastor que ele nos alerta de todas as coisas. Então ele esteve ali comigo, e eu glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque Ele não quer que nós viemos e trazemos coisas que às vezes não vai ser benéfico à igreja, ao coração das pessoas. Então Ele tem um conhecimento maior, nós temos que dar ouvido àquele que tem ouvido ou o que o Senhor quer falar. Livro de Gálatas, verso 6. Capítulo 6, o verso 7 e o 8. Vamos ver o que Paulo nos instrui sobre o tema, a introdução desta palavra dessa noite. Em reverência à palavra de Deus, você que fosse encontrando, você que não está com criança no colo, ou você que, só você que mesmo que está com problema, que fica sentado. Gostaria também que as crianças colocassem de pé. Amém? Prometo ser breve nesta noite. Livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 5, está escrito assim, passando a leitura: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. No verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Vamos repetir o verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Grandioso Deus, eterno Pai, peço a Ti neste momento, Senhor, que traga, Senhor Deus, o entendimento, Pai, para a Tua igreja, para Teus filhos, Senhor Deus. Deus, já, Pai, eu repreendo todo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor Deus, na mente, Pai, do Teu povo. Isso que rouba, Pai, este tempo. Isso que leva eles, Senhor Deus, a despertar, a levar por outros lados, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Pai, que a Tua igreja venha com entendimento nessa noite, Pai. Que ela não venha olhar, Senhor Deus, como está o pregador anunciando, Pai, mas que venha, Senhor Deus, ter a graça pelo Espírito Santo, Pai. Que eu seja nessa noite, Deus, um instrumento de Ti, Pai. Então usa segundo a Tua vontade, Pai, e dá um entendimento, Senhor Deus, à Tua igreja, para que a Tua igreja venha um crescimento a cada dia, Pai. E o conhecimento, Senhor Deus, o que é a semente que a terra nos produz, para a honra do Teu nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor Deus, dá entendimento a toda a Tua igreja. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, amém? Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Esse primeiro versículo, onde nós vemos a introdução da palavra dessa noite, seria o versículo-chave para a igreja. Aqui está nos alertando sobre a semente, sobre o plantio, aonde nós temos lançado a semente, e em que tipo de semente nós temos lançado.
Quero eu, Deus, já neste momento, eu quero dizer para a amada igreja, que às vezes a semente que o pastor está plantando, ou a semente que a igreja está semeando, seria o mesmo tipo de semente, mas tem uma diferença, porque às vezes a terra é uma terra que poderia ser no mesmo local, mas a terra está sendo mal cuidada. Presta atenção, igreja, a semente que nós estamos semeando podem ser o mesmo tipo de semente, mas a colheita, mais a produção, ela tem uma quantidade melhor para uns e pior para os outros. Simplesmente neste texto, da abertura da palavra de Deus, se você observar, mesmo dentro do ministério, a semente que nós temos plantado, o tipo de semente que nós temos lançado dentro da casa do Senhor, às vezes um sobressai e os outros ficam perecendo pelo caminho, ouvindo coisa que não agrada ao Senhor, o nosso Deus. Poderia nesta noite eu levar esta mensagem por uns 10 ou até mesmo 20 tópicos, uns 10 ou até 20 tipos de terra, no mesmo determinado lugar, mas só que esta terra, ela muda, ela gira, conforme você vai preparando a terra, como eu vou preparando a terra para semear naquele lugar, no tempo determinado, certo, correto, e quando o solo ele vai mudando, nós temos também que preparar essa terra conforme é o lugar que ele está. O que seria eu dizer isso logo no início da mensagem dessa noite? Eu poderia usar, como o pastor me disse, você já trabalhou no interior, você conhece, então você pode levar essa mensagem para esse lado. Você vai ter mais facilidade. Você vai poder estar ali falando de uma situação que você viveu. E às vezes nós vamos até as pessoas procurar elas, porque nós estamos fazendo algo que nós não conhecemos. Mas nós vamos até aquela determinada pessoa e ela nos prepara para que nós não fiquem perecendo aos poucos no determinado lugar. Isso é maravilhoso que Paulo nos ensina aqui no início dessa mensagem. Quem planta na carne, da carne ceifará a corrupção. Quem planta na carne vai colher. Que tipo? Qual seria as tipos de coisa que seria a colheita? Problema na tua vida, intriga na tua vida, burocracia que não se devemos nem estar no determinado lugar, nós não estamos preparados para aquilo, nós queremos entrar em área que nós não estamos capacitados, principalmente os cristãos, as pessoas que se dizem que somos pessoas de Deus, quando entra em outro determinado lugar, está lançando a sua semente num lugar que Deus não mandou para ir naquela terra. Poderia eu se dizer nessa noite que o povo andou 40 anos em volta de uma terra que o Senhor tinha escolhido para uma terra que manda leite e mel, mas o povo ficou rodando em volta pelaquela terra 40 anos, enquanto poderia chegar ali, se estivesse andando em direção à terra, encurtava o teu tempo, poderia chegar com 10 anos, 5 anos, não sei qual a distância, como ele estava andando. Mas uma coisa nós podemos dizer, que a Bíblia nos relata que ele estava andando em volta, passava pela mesma caminhada, não pegava em direção à terra que o Senhor já tinha prometido a cada um. O Senhor Deus, ele preparou uma terra, ele escolheu uma terra para que a igreja comece a caminhar em direção a ela, e ele chegando naquele determinado lugar, ali ele tem que colocar, ali de prontidão, colocar: ei Senhor, eis-me aqui, esta é a terra que tu preparaste para mim, eis-me aqui, então eu vou preparar neste lugar. Aqui vamos armar, como se diz nos tempos antigos,
armava as tuas tendas. Hoje nós preparamos, nós temos a nossa casa e não estamos preparando ela como o Senhor colocou a cada um naquele lugar. Às vezes nós deixamos, nós temos um lugar fértil, nós temos um lugar maravilhoso, mas nós fazemos deste lugar um lugar de tormento. É isso que Paulo nos alerta nessa palavra, nessa noite. Mas se nós plantarmos em espírito, do espírito ceifará, colherá a vida eterna. Quem entre nós estamos dentro da igreja nessa noite, que não vem buscar, que não tem colocado no seu coração, ainda que cada um de nós, cada um tem colocado do jeito seu, da sua maneira. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite também, podemos ter essa escolha, fazer da nossa maneira, da nossa forma, mas somente se nós obedecermos, se nós guardarmos, se nós deixarmos os mandamentos do Senhor entrar no nosso coração, e para que nós transmitimos aquilo às pessoas, somente dessa forma, nós vamos colher a vida eterna. Somente se o nosso coração aceitar a determinação, vamos se dizer a palavra de Deus, nós só vamos alcançar a vida eterna se nós guardar ela dentro do nosso coração, se nós crermos que o Senhor está nos usando, se crermos que o Senhor quer que esta palavra, que ela seja anunciada, ela entra e penetra dentro do nosso coração, e o coração aceita ela com alegria, muito menos sem lançar ela lá fora, muito menos antes dela entrar para dentro do nosso coração, ela já se sair e o inimigo levar ela a outros lugares. Somente dessa forma, se nós abrirmos o nosso coração e aceitarmos a palavra, e aceitarmos o louvor que nós viemos para adorar ao Deus Altíssimo, em busca da nossa salvação, nós não viemos dentro do templo do Senhor buscar outro tipo de semente que não seja a semente alegre, a semente do gozo, a semente da paz, a semente que transmite um conhecimento que está escrito lá em Mateus: o que ligardes aqui na terra será ligado no céu. Somente dessa forma nós alcançamos esta semente maravilhosa. Somente isso. Poderia eu nessa noite ficar simplesmente só nesse texto? Poderia, mas eu quero falar para a igreja. Eu quero essa palavra que eu tenho lido, que eu tenho meditado nela. Está lá em livro de Lucas, no capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, para que nós podemos ler um pouquinho e o entendimento. Quero Deus já também dizer à igreja, aonde Jesus já fala, não precisaria mais o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, ele já deu a revelação dessa palavra nessa noite. Lá em livro de Lucas não precisa de eu vir aqui e começar a inventar as coisas, de forma nenhuma. Eu preciso somente que você abra o teu coração, que abra para o teu entendimento, o que o Senhor quer nos dizer sobre esta palavra dessa noite. Eu não vim aqui para chamar a atenção da igreja, não. Eu vim para alertar-vos, para que tenha entendimento no teu coração. Eu vim aqui para dizer que você é uma terra maravilhosa. Eu quero dizer para a igreja, Deus, e já neste momento, a igreja do Senhor, ela se encontra no templo do Senhor, dali até aqui no altar da igreja. Quantas são as pessoas que estão determinadas aqui no salão da igreja? Mas muitos já se chegaram no altar do Senhor. Quero eu dizer a você que houve um preparo, que tem que haver uma preparação para a igreja, para se sair do banco do templo do Senhor e para chegar no altar do Senhor. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que o altar do Senhor é uma terra onde ela produz 100%. É uma terra que, para chegar nesse determinado lugar, como filho de Deus, como ministro da palavra do Senhor, como sacerdote santo do Senhor, tem que chegar como uma pessoa que colhe simplesmente 100%. O altar do Senhor é a melhor terra quando nós estamos falando no espiritual de Deus.
Então vamos fazer a leitura. Eu quero ler no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler Deus do versículo 1.